Essa é a nossa segunda palavra de uma série a qual dei o seguinte título: Irmãos diante da graça, o amor divino e as sombras do coração humano. Eu quero convidar você a abrir Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33, eu gostaria de fazer a mesma sugestão que fiz ontem, que você conserve o texto bíblico aberto, porque vou fazer uma exposição gradativa desse texto. Gênesis 33, de 1 a 11. Eu queria começar trazendo um aspecto. Alguns anos atrás, comecei um trabalho de evangelização com um rapaz. Ele era surdo e mudo de nascença. No máximo, ele conseguia emitir alguns sons, mas nunca sons vocálicos. Ele era inteiramente surdo e, consequentemente, não conseguia falar. Eu comecei a evangelizá-lo usando uma irmã de nossa igreja que se comunicava em Libras. E eu comecei a evangelizá-lo como eu sempre fiz, usando um procedimento básico que a gente chama de dedutivo para apresentar o evangelho. Mas, a certa altura, eu olhei para a intérprete, isso depois de alguns encontros, e disse a ela: acho que ele não está entendendo o que eu estou falando. E aí me veio alguma coisa importante naquele dia. Eu disse: gente, eu cresci ouvindo, mas os ouvidos dele são os olhos. Ou seja, os ouvidos dele são os olhos, ele não tem ouvidos. A alma dele não capta a realidade como eu capto. E aí eu entendi que eu precisava apresentar o Evangelho para ele de um método mais indutivo, ou seja, do concreto para o abstrato, da parte para o todo, do particular para o universal. E para nós sermos salvos, nós precisamos compreender o Evangelho. E para nós compreendermos o Evangelho, nós precisamos compreender a graça. E, obviamente, então, eu precisei, em algum momento, me certificar se ele tinha o entendimento da graça. E contei para ele alguns textos bíblicos e contei a parábola dos últimos trabalhadores, em que aquele dono de uma fazenda, de uma propriedade, é dia de colheita, e ele vai à praça às 6 da manhã e contrata trabalhadores. Os trabalhadores eram diaristas, ou seja, eles recebiam pelo dia de trabalho. Foi lá às 6 horas da manhã e contratou. Eu estou contando isso para o rapaz surdo-mudo ali com a interpretação da minha auxiliar lá em Libras. Depois falei, e ele chegou depois às 9 da manhã e buscou mais trabalhadores. E depois veio ao meio-dia e buscou mais trabalhadores. E depois às 3 da tarde buscou mais trabalhadores. E depois às 17 horas e buscou mais trabalhadores. Quando o sol se pôs, por volta das 18 horas, ele começou a pagar os trabalhadores. E ele chamou os últimos. E pagou aos últimos o mesmo que ele tinha combinado com os primeiros. 1 denário. Pagou aos últimos. Quando eu falei isso, aquele rapaz surdo e mudo, quase que houve um milagre. Porque ele ficou tão furioso, e ele disse: não, não. E ele fazia ali os sons: não é possível.
Isso está errado. Ele falando ali com aqueles sons dele, com o rosto bem avermelhado, assim franzido. E naquele momento eu entendi que ele tinha o senso da justiça bem assente, o senso da justiça própria, mas ele ainda não tinha o senso da graça. E para compreender o Evangelho, nós precisamos compreender a graça. E o que nós estamos vendo nessa série que eu comecei ontem é como a graça de Deus no outro nos interpela. Como que a graça de Deus na vida do outro chega para mim. Como que a experiência de Deus ser gracioso com o meu irmão chega na minha experiência vivencial, circunstancial, existencial. E a palavra de ontem à noite, então, foi um chamado ao quebrantamento, um chamado ao reconhecimento, um chamado à gratidão, um chamado a uma cultura não de comparações e competições, mas um chamado a uma cultura de excelência. Que a graça de Deus no outro não nos chame a uma cultura de ressentimento e morte, mas nos convoque a uma cultura de gratidão, de celebração e de excelência. Mas a graça, quando não entendida, pode parecer injustiça para quem se vê fora do foco. É o que se passa com tantos corações. É o que se passou com um homem na Bíblia chamado Esaú, que nós vamos ver esse texto aqui. Jacó e Esaú são gêmeos dizigóticos, gêmeos distintos. Mas suas histórias seguiram também caminhos distintos. Jacó foi escolhido por Deus, mas não sem tropeços. Ele enganou o pai, ele era, de fato, alguém bastante ardiloso e bastante mentiroso até. Ele usurpou o irmão e ele fugiu. Foi para a terra do seu tio materno. Anos se passaram. O seu irmão jurou vingança, ódio para com ele. E de fato ele tinha medo do seu irmão. E agora o reencontro. E Gênesis 33 é a cena do reencontro entre aquele que foi lá escolhido por Deus e aquele que foi preterido. Entre a bênção e a amargura possível. Mas o que nós vamos encontrar aqui nesse texto é graça de ambos os lados. A graça de Deus, mesmo quando age soberanamente, é capaz de restaurar o que a culpa quebrou e de curar o que o ressentimento feriu. Quando encontramos o outro com humildade e olhos para ver Deus em seu rosto. Eu vou trazer essa palavra em 4 partes. A primeira é a graça que nos constrange à humildade. A segunda, a graça que vence o ressentimento. A terceira, a graça que reconhece o favor divino com gratidão. E 4, a graça que torna o rosto do outro um reflexo de Deus. A parte final da minha palavra, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: como a graça de Deus pode transformar relações marcadas por culpa, ressentimento e medo em reencontros de reconciliação e reconhecimento mútuo. Vamos ler então Gênesis 33, de 1 a 3.
inicialmente. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Isto aqui é uma cena belíssima. Jacó vê Esaú vindo com 400 homens, e ele não vem com 400 homens por coisa menor, ele vem com a intenção de fazer aquele serviço que um dia ficou incompleto, de massacrar seu irmão, de matar seu irmão, de fazer aquela justiça retributiva que pesava sobre ele durante muitos anos, o desejo de vingança. 400 homens, aliás, números que no Antigo Testamento evoca ameaça militar. Jacó teme, a lembrança da antiga fúria do irmão ainda o assombra, e o favor divino não o isenta do confronto com os erros do passado. Ele então o que faz? Mostra uma disposição de proteger a sua família, que aliás a essa altura era grande, ele já era um homem também próspero, com boa prosperidade. Ele organiza a família por grupos, faz ali uma proteção e estratégia, mas ele também faz uma confissão silenciosa de que a ameaça é real. Ele sente-se culpado, sente-se vulnerável, e tem alguma coisa que a graça de Deus em Jacó produz. É a humildade de prostrar-se. E diz o texto que ele passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes. Ou seja, o verbo hebraico aqui usado para posturas de uma reverência intensa. Jacó se prostra 7 vezes, um número, aliás, que representa totalidade. E a graça que o abençoou lá no Val de Jaboque, quando o anjo lutou com ele, e ele então recebeu a bênção do anjo, agora produz nele humildade. A escolha de Deus não legitima altivez, mas gera reverência e reparação. John Stott diz que quem foi tocado por Deus não se exalta, se curva. E Jacó, sabendo da fúria e da ira do seu irmão, se curva. Vamos ler agora o verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. A gente lê isso aqui como se fosse um dado frio, bruto, mas isso aqui é alguma coisa extraordinária. Isso aqui é algo intenso, é algo que vem como um milagre, é algo que vem como uma resposta veemente, contundente, eloquente de Deus. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Essa corrida surpreendente, não é? Esaú correu ao encontro de Jacó, faz lembrar, aliás, o texto que vamos ver hoje à noite,
aquele impulso afetuoso, não a fúria, que lembra aquele pai do pródigo que também corre. E aí, abraços, beijos e lágrimas. 4 verbos aqui para expressar essa reconciliação intensa. Ele correu, ele abraçou, ele beijou e choraram. A linguagem é visceral, visceralmente graciosa. E tem esse reencontro inesperado. Esaú tinha motivos para odiar, mas agora ama. O texto não diz que foi convertido, mas que ele foi movido por um tipo de graça de Deus, mesmo fora da aliança, ele é alcançado por uma graça que freia o mal, que transforma a sua fúria em um espírito mais amoroso, e o coração se reconcilia com o seu irmão. A graça não apenas nos alcança, ela pode também nos alcançar por meio daquele que ferimos. Por vezes é isso que o Senhor exatamente faz. Aquele a quem nós ferimos, aqueles a quem nós ofendemos, o Senhor pode usá-los para manifestar graça para conosco e vice-versa. Foi assim com José e seus irmãos. José era aquele menino, filho da esposa predileta, que era amado pelo pai, que lhe deu uma túnica, a qual não deu para os outros irmãos. E era sonhador, embora os seus sonhos fossem proféticos. Os seus sonhos incomodavam os seus irmãos. Os seus irmãos, então, queriam matá-lo por inveja. Mas depois venderam o seu irmão, que se torna, como todos sabemos, uma espécie de primeiro-ministro no Egito. Vêm os irmãos, não reconhecendo aquele antigo irmão a quem venderam. José perdoa. Fazendo como? Uma leitura dos caminhos da providência de Deus. Mas voltando agora aqui, vamos ver os versos de 5 a 7. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos. Aliás, Jacó tinha uma quantidade de filhos extraordinária. Também era um homem de 4 mulheres. Já era um herói, porque ter uma só já dá algum trabalho. Imagine esse homem ter 4 mulheres, nós precisamos dar um troféu para ele. Mas e aquela criançada toda? E aí ele pergunta ao irmão: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Isso é uma linguagem bonita, gente. Isso é uma linguagem do povo de Deus aqui. E você não tem nos povos antigos uma linguagem dessa aqui. Isso é alguma coisa da graça de Deus, da história da aliança de Deus. Isso aqui é incomum. Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Uma família, aliás, bastante educada a essa altura. E essa apresentação, quem são esses contigo? Os filhos, observe agora, que Deus graciosamente concedeu a teu servo. Termo hebraico aqui, graça concedida, é explícito. Jacó reconhece que tudo vem da graça, e as esposas e filhos se aproximam.
as esposas se prostram com os filhos. O ato reflete a honra devida e talvez o temor herdado de Jacó. A graça, quando compreendida, faz a gente enxergar tudo como dom imerecido, inclusive família, sustento, livramento. A gratidão é o idioma da alma redimida. Estão gratos. E agora vamos ver os versos de 8 a 11. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura e estou com ele até que o aceitou. Jacó insiste para que Esaú aceite os presentes, não como suborno, mas como símbolo de reconciliação. Aceita, peço-te o meu presente. E observem essa expressão: pois ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. E Jacó, que viu o rosto de Deus em Peniel, agora vê o reflexo da graça no rosto do irmão reconciliado. Esaú resiste, mas depois aceita, e o perdão se materializa nesse gesto concreto, nessa aceitação mútua, e essa reconciliação verdadeira que nos faz reconhecer a presença de Deus na restauração do outro. E Deus é visto com clareza quando dois irmãos, antes inimigos, se abraçam com lágrimas. É isto mesmo. Ver o teu rosto é como ver a face, o rosto de Deus. Isso mostra a importância da reconciliação. Isso mostra como a graça do Senhor, ela nos leva a reconciliar-nos. Como a graça de Deus pode transformar relações marcadas por culpa? Como a graça de Deus pode transformar relações marcadas por ressentimento? Como a graça de Deus pode marcar relações caracterizadas pelo medo de reencontros? Em reconciliação, em reconhecimento mútuo. Gênesis 33 aqui é mais que um reencontro de irmãos. É um espelho pastoral. Porque há Jacós e Esaús em nossas igrejas. Há Jacós e Esaús em nossas famílias. Há Jacós e Esaús em nossas amizades. Pessoas que receberam mais do que pensavam merecer e outras que receberam menos do que esperavam. E às vezes há culpas não resolvidas, há mágoas abafadas, há reencontros evitados. Mas a graça de Deus pode reescrever histórias. A graça de Deus pode reescrever
experiências marcadas por traições e rivalidades, e desapontamentos, e tristezas, e mágoas, e feridas abertas. O que a graça faz em mim quando carrego culpas do passado? Ela me chama ao arrependimento. Ela me chama à disposição de reparar. É interessante que Jacó não foge, ele se curva, ele se apresenta, ele reconhece a graça de Deus recebida. E às vezes o que nós fazemos é justificar o passado. Em vez de nos humilharmos diante dos que ferimos, ele não faz isso. Ele simplesmente se curva. Ele pensa, não há como reparar, mas há como tornar a nossa trajetória a partir de agora diferente. E ele pede que Deus vá à frente. Ele pede que Deus esteja à frente para que o coração do seu irmão seja alcançado. O que a graça pode fazer no outro? Mesmo quando eu fui o causador da dor. Quem sabe você está aqui e você teve a experiência de ser alguém que causou a dor de outro, a ferida de outro, a mágoa de outro, o ressentimento de outro. A graça pode visitar Esaús. Ela pode operar mansidão. Ela pode quebrantar muros. O outro não precisa ser um eterno vingador. Nós devemos orar pela obra de Deus naqueles que nos têm como devedores e não presumir a sua hostilidade perpétua. Nós podemos pedir ao Senhor que visite aqueles a quem nós temos ofendido. E a escolha de Deus. É interessante, Jacó. O seu irmão tem uma característica, o seu irmão não tem muito fluxo. O seu irmão é alguém que tem uma condição mais estagnada, por assim dizer. O seu irmão se mantém mais ou menos dentro de um mesmo desenho ao longo da vida. Essa é a característica mais marcante do seu irmão. Mas Jacó é alguém em que você vê crescimento, você vê fluxo. Você vê um processo de amadurecimento que a graça de Deus vai operando nele. Você vai percebendo como o Senhor vai trazendo a imagem dele na figura de Jacó. Como que ele muda daquele rapaz enganador que já nasce ali com a mão, grudada no calcanhar do seu irmão, e ele vai se tornando alguém a partir do momento que manqueja, alguém em que você vê a graça de Deus, transbordante. Ele sabia, Deus escolheu ali, estava claro. Mas essa escolha de Deus o fez altivo ou o fez inclinar a humildade diante de quem ele feriu? E a escolha de Deus me faz altivo ou ela me faz humilde diante daqueles a quem eu tenho ferido? Interessante que Jacó, ele não chega triunfante. Ele chega quebrado. Ele chega dependente de Deus.
E essa obra da graça genuína, irmãos e irmãs, ela sempre gera humildade, ela não gera altivez, ela não gera aquele olhar altivo, aquele olhar de superioridade. Ou seja, se a nossa teologia da graça não nos torna mais mansos, ela ainda não nos transformou. É na medida em que a graça de Deus transforma o meu coração que ela traz-me a essa postura de humildade. E é quando eu entendo essa graça que eu entendo o Evangelho. Senão eu sou como o meu interlocutor lá, aquele jovem rapaz surdo e mudo, irado com a graça de Deus. Ou seja, a pergunta do Senhor da parábola é: são os teus olhos maus porque eu sou bom? E ele ficou irado. Como é que ele pode ser bom com esses últimos que têm o senso de justiça, mas não tinham entendimento da graça? E a graça deve nos tornar mais mansos e mais humildes. E é possível reencontrar rostos que se tornaram sombras. É possível encontrar rostos os quais nós evitamos e ver neles a luz de Deus. Existe uma obra de Shakespeare. Shakespeare foi um grande dramaturgo inglês. Ele escreveu peças imortalizadas. Uma das peças mais famosas é Hamlet. E conta ali o drama de Cláudio. Porque Cláudio é o irmão do rei. O irmão do rei Hamlet, do velho, do pai. E Cláudio é um homem movido por inveja e ambição. E ele mata o próprio irmão. O que ele faz é derramar veneno, acho que no ouvido do seu irmão. E mata, para tomar-lhe o trono e a esposa. E esse ato fratricida, usurpador, rompe a ordem moral. Gera corrupção, gera desconfiança e vingança. E como se trata de uma tragédia, Hamlet é uma tragédia, naturalmente todos os envolvidos, o desenlace sendo uma imensa de uma tragédia para todos. Quando o rei é morto pelo seu irmão, dias passam, vem o fantasma do rei morto. Shakespeare não está preocupado em explicar o fantasma teologicamente. Ele não tem essa preocupação. Ele apenas diz que o fantasma do rei aparece. Aparece ao sobrinho, o filho do rei. Aparece para orientar a vingança. Sabe, irmãos, Jacó tinha um fantasma. Um fantasma que provavelmente ele contou às suas esposas. Contou aos seus filhos. Fantasma que o atormentava. Sim, quando não há reconciliação,
O rosto que causava medo passa a ser um reflexo da própria bondade divina, porque o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Nós precisamos de coragem para isto, para nos aproximar dos que associamos à dor e pedir a Deus novos olhos. E eu posso enxergar reconciliação como uma dádiva da graça e não como um mérito do esforço humano. Jacó insiste em dar presentes a Esaú, como eu disse lá atrás, não para comprar o perdão, mas para reconhecer: se estou aqui, e se você está diante de mim, é pela graça de Deus, e estamos juntos de novo, é dom, é favor de Deus. Esse Deus que opera reconciliações, essa graça que opera a restauração, a reposição dos vínculos, essa graça de Deus que opera esses abraços, esses beijos e esses choros, esses prantos. Porque não há reencontro verdadeiro sem reconhecimento da mão de Deus em cada gesto de paz. Então nós precisamos, na igreja, nos nossos relacionamentos, buscar nos aproximar com uma postura de arrependimento e palavras claras diante daqueles a quem nós ferimos. Nós precisamos sepultar de vez os nossos fantasmas. Nós precisamos que a graça de Deus venha e restaure os nossos relacionamentos. Nós devemos renunciar à ideia de que o outro sempre reagirá como o nosso coração projeta. O Senhor pode ir à frente, o Senhor pode transformar corações indispostos, corações furiosos. Nós somos chamados a orar 7 vezes. Para que a graça que nos transformou também prepare o outro para acolher. Nós devemos chamar de graça o que o mundo chama de acaso. Reencontros, choro, perdão, reconciliação são expressões da boa graça de Deus. E quando alguém nos perdoa, devemos dizer: ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus, que perdoa, que restaura. Alguém disse que a reconciliação é o sacramento não oficial da graça. A reconciliação é um sinal visível do invisível poder do perdão de Deus. O Senhor pode fazer isto. Continua a fazer isto. A graça de Deus é a mesma graça que restaura, que reconcilia, que restaura a nossa comunhão com aqueles a quem ferimos
e com aqueles que nos feriram, com aqueles a quem nós somos devedores, com aqueles que têm dívidas conosco. A graça de Deus faz isso. Preciso trazer essa palavra a uma parte final. Um dia, um pastor foi visitar dois irmãos. Eles haviam rompido há 30 anos. 30 anos. E quando um deles abriu a porta e soube da proposta de reconciliação, ele disse: é tarde demais. É tarde demais. O pastor respondeu: se Cristo ainda não voltou, é porque ainda há tempo. Irmão, irmã, se Cristo ainda não voltou, é porque ainda há tempo. 2 meses depois, houve uma ceia do Senhor na igreja. Os dois irmãos se abraçaram, com lágrimas. Ainda não havia um pedido de desculpas, de perdão perfeito. Ainda não havia uma reparação completa. Mas havia graça suficiente para recomeçar. Sabe, irmãos, aqui a história mostra, o relato bíblico mostra, Jacó e Esaú não voltaram a viver juntos. Naquele dia, o passado foi acolhido. O futuro foi aberto. E o rosto do outro se tornou um lugar da manifestação de Deus. Isso nos faz lembrar de Jesus Cristo. Cristo é o nosso irmão maior. O escritor aos Hebreus diz que ele é o nosso irmão mais velho. Nós somos não o lado bom da história. Nós somos os enganadores. Nós somos os usurpadores. Nós somos os suplantadores. Nós somos os Jacós. Esses somos nós. Mas Cristo veio ao nosso encontro. Ele correu ao nosso encontro como Esaú correu ao encontro do seu irmão temeroso. E Cristo nos abraçou como ninguém mais poderia fazer. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, que nos reconcilia com Deus. E em Cristo, não apenas vemos o rosto de Deus, ou como diz o apóstolo, a glória de Deus na face de Cristo. Em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Se há alguém na sua vida que representa Esaú, alguém a quem você feriu, o que você vai fazer? Peça a graça de Deus. E se há alguém que lhe causou dor legítima, e você ainda o vê como Jacó, o que você vai fazer?
Peça a Deus graça, a graça que nos escolheu, também nos transforma. Essa mesma graça que nos escolhe, também transforma o coração dos outros. E a mesma mão que nos abençoou pode abrir nossos braços para a reconciliação entre irmãos que estão rompidos, separados. Que a graça de Deus visite o seu coração na manhã de hoje. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus que chama, Tu és o Deus que escolhe, Tu és o Deus que salva, mas também és o Deus que reconcilia. E nós te agradecemos porque em Cristo o Senhor veio ao nosso encontro, mesmo nós não merecendo. Dá-nos coragem para encarar os reencontros que evitamos. Dá-nos humildade para reconhecer a quem pecamos. Dá-nos graça para perdoar os nossos devedores. Que aprendamos a dizer como Jacó, que ver o rosto do meu irmão é como ver o rosto de Deus. Em nome de Jesus, o irmão que nos acolheu com sangue e lágrimas, é que nós oramos. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.